Boa noite a todos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui com alegria para juntos meditarmos no Senhor, para juntos buscarmos o Senhor, para juntos colocarmos diante do Senhor as nossas orações nesta quarta-feira, culto de oração e doutrina. E a vocês todos que estão aí, desde já participando conosco, que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu quero, de antemão, agradecer pela sua participação, agradecer que você tem nos acompanhado, tá? E dizer que é muito bom poder contar com você a nos assistir durante as transmissões que nós temos feito. Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente e que assim nós possamos caminhar juntos com muita alegria e, quem sabe, um dia ter a oportunidade novamente de nós nos encontrar aqui no templo do Senhor para nos abraçar, para nos alegrar, para celebrarmos junto com o Senhor. Amém, irmãos? Então, é com muita alegria que hoje nós vamos dar início ao culto de hoje, essa mensagem de hoje e também o nosso momento de oração. Eu quero pedir para você, no nome de Jesus, que esteja juntamente conosco até o final, para que nós possamos nos alegrar e, no nome de Jesus, aqui no final nós possamos fazer nossa oração. Lembrando que no início, tá, nós faremos a reflexão e logo depois da reflexão nós estaremos orando ao Senhor. Então, desde já, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, que no final dessa reflexão aqui nós faremos aqui menção da sua participação, do seu comentário, da sua oração e vamos todos orar juntos. Amém, irmãos? Tá? Amados, eu, diante desse momento que nós estamos passando de pandemia, e sabemos que aqui no nosso estado do Pará, a região metropolitana e a região do sul do Pará, a região lá do Araguaia, né, já estão praticamente nas vias de retomar a economia por conta do achatamento da curva do Covid-19, né? Ou seja, os casos diminuíram, graças a Deus, e assim a economia tem sido retomada nessas localidades. Acontece que em outras localidades ainda está tendo um surto muito grande de pessoas infectadas. Creio, não sei, aqui em Itaituba, eu acho que nós estamos passando pelo pico agora, para que logo depois isso aí venha trazer um alívio e uma alegria para nós, no nome de Jesus. Temos que orar para que os demais, das demais localidades, também já tenham passado por essa situação e nós estejamos assim mais tranquilos com relação a isso aí. Tomando cuidado, né? Usando a máscara e tudo mais, para que nós possamos nos preservar, tá certo? Mas o que eu queria falar, eu estava meditando acerca dessa quantidade de casos de pessoas que foram infectadas e também das pessoas que infelizmente perderam a luta para o Covid-19, né? Pessoas que não resistiram, infelizmente perderam a sua vida para o Covid-19, assistindo algumas reportagens acerca desse momento triste que tem acontecido na vida
as pessoas que têm perdido seus entes queridos, né? E acaba que é uma situação muito triste, porque a família não pode chorar pelos seus entes queridos. A família não tem aquele funeral tradicional que nós conhecemos, que é onde ali nós ficamos velando o corpo e depois fazemos a despedida final no cemitério. As famílias não estão tendo isso, né? E devido à pandemia, devido ao pico em algumas localidades, né, a quantidade de mortos é muito grande e acaba que os enterros estão sendo feitos coletivamente, né? Aí vem sofrimento elevado ao quadrado, vamos dizer assim, né? Porque as famílias não podem chorar os seus entes queridos, as famílias não podem se despedir, muitos choram porque as pessoas, na maioria que morrem, né, estão nas UTIs e as famílias não têm acesso, né, para estar visitando os seus parentes, os seus familiares, e acaba que dali, como as pessoas têm dito nas reportagens, nas redes sociais, né, é dali para o saco preto, né? E ali a funerária se encarrega de fazer o sepultamento, né? E a família distante acaba que ela não tem aquela tradição de fazer o funeral e o enterro, né? Então eu fico pensando, meu Deus do céu, quanto sofrimento nós temos passado por conta desse vírus, né? Então, acaba que o sofrimento ele se torna maior. E o que eu queria falar exatamente é que, apesar desse sofrimento, qual é o sentimento verdadeiro que nós temos tido no nosso coração acerca dos nossos entes queridos que partiram, dos nossos conhecidos, pessoas próximas de nós, que nós amamos, que nós conhecemos, né? Que causa em nós uma tristeza por conta da morte, né? Mas qual é o sentimento que nós temos tido no nosso coração com relação à partida dessas pessoas? Eu queria falar hoje exatamente sobre a questão da certeza da eternidade. A certeza da eternidade. Porque, amados, eu acho que nisso tudo, o que pode poupar o nosso sofrimento, nossa tristeza maior, é exatamente saber que nós temos a certeza da vida eterna. Eu acho que isso aí é o que vai trazer um alívio, porque na realidade a pessoa passa desta vida de aflições, de sofrimento, para a vida verdadeira, né? Mas nós temos a certeza da salvação com relação aos nossos entes, aos nossos amados, aos nossos conhecidos que partiram, né? Porque eu fico pensando, amados, porque se esse sentimento de incerteza com relação à questão da eternidade, quanto àqueles que já partiram na nossa frente aqui, né? Nós temos também que pensar na nossa vida. Nós temos que também pensar que um dia nós também partiremos dessa vida. E aí? Nós temos a certeza da eternidade, da vida eterna? É sobre isso que eu queria falar hoje. Eu gostaria que você meditasse comigo neste entendimento. Portanto, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler do versículo 13 até o 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 18. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem
tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, né? E depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Amém. Oremos. Pai de infinita bondade, misericórdia, graça, no nome de Jesus, Senhor, nos dá o privilégio de entendermos a Tua palavra, para que assim, Pai, nós possamos ter a alegria, Senhor, e a certeza da eternidade, da salvação, Senhor. Para que nós possamos, Pai, ter aliviado, Senhor, o nosso sofrimento, quanto, Senhor, o mal que nós estamos sofrendo diante desta pandemia, Senhor. Para que nós tenhamos a alegria no nosso coração, sabendo, Pai, no nome de Jesus, que em breve todos nós estaremos contigo para sempre na glória, Pai. Portanto, Senhor, abençoa todos nós. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, esta palavra de Paulo aos Tessalonicenses serviu para que eles fossem orientados acerca da vinda do Senhor, a sua segunda volta. Acontece que eles estavam, vamos dizer assim, como que enganados acerca de como seria a vinda do Senhor. Em alguns estudos que eu fiz acerca desta palavra, o estudo diz que os tessalonicenses estavam enganados acerca da palavra de Paulo, né? Não sei como foi que Paulo passou esse entendimento de como seria a volta de Jesus, né? E como é que seria o nosso encontro com Jesus. E acabou que os tessalonicenses estavam confusos acerca disso aí. Eles estavam pensando de maneira errada acerca do que como Paulo havia ensinado para eles. Então, no nome de Jesus, eles estavam assim entristecidos, principalmente com aqueles que já haviam morrido, né? Principalmente com aqueles que já tinham morrido. Eles queriam ter a certeza de que aqueles que morreram, né, estariam com o Senhor, estariam presentes naquele dia de alegria, né? Eles tinham entendido que Paulo tinha dito que enquanto o Senhor não voltasse a segunda vez, os crentes em Cristo Jesus não morreriam, né? Como aqueles que morreram em Cristo Jesus haviam partido, né? Eles ficaram confusos e ficaram receosos se eles que partiram estariam juntamente com o Senhor quando ele voltasse, né? Então estava tendo essa
essa falta de entendimento entre eles estava causando uma certa ansiedade neles. Então Paulo vai lá e escreve essa carta, da qual essas palavras que nós acabamos de ler aqui, dando uma orientação para eles aqui, acerca disso aqui. E o que nós vamos entender acerca das palavras de Paulo é o seguinte, que os que entregaram a sua vida a Cristo Jesus não teriam medo da morte, porque viverão eternamente, independente de qualquer coisa, né? Independente de qualquer coisa. Então, é esse o entendimento que nós temos que ter. Se nossa vida já foi entregue para o Senhor, não tenha medo da morte, porque nós viveremos eternamente com o Senhor. Independente se nós vamos estar vivos, independente se nós não, se nós vamos partir, né, e encontrar com o Senhor depois, tá? Então, é esse o entendimento que Paulo vai passar acerca dessa carta para os Tessalonicenses, né? Então, eu quero meditar em 3 verdades acerca da vida eterna com você, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, tá? A primeira orientação que Paulo dá, tá? A primeira orientação que Paulo dá é exatamente assim, tá? Que nós não devemos ignorar a verdade. O versículo 13 vai falar acerca dessa exortação, tá, que Paulo traz aos Tessalonicenses. Não ignorem a verdade, né? Vamos ler o versículo 13 para ficar bem vivo na nossa mente. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança, né? Paulo inicia esse versículo 13, exortando a eles acerca disso lá. E olha lá como ele começa. Irmãos, né? Entenda que ali ele está falando para crentes em Cristo Jesus. Ele não está falando para pessoas descrentes, não. Ele está se voltando para os crentes. Os crentes daquela época, os Tessalonicenses, havia alguns entre eles que estavam com esse pensamento errado acerca dos que dormiram, dos que partiram, dos que morreram, né? Então Paulo aqui vai lá e diz aqui, né? Irmãos, né? A palavra é para vocês, a palavra é para vocês. E Paulo vai lá e fala, não ignorem a verdade a respeito dos que dormem. O que é que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo assim, olha, não deixem a verdade de lado, tá? Não deixem a verdade de lado. Atente para as Escrituras. Pratiquem aquilo que diz a Escritura. Tenham a palavra do Senhor como verdade. Porque na palavra do Senhor estava escrito as orientações acerca do que iria acontecer com o nosso encontro com o Senhor na sua segunda vinda, quando ele vem buscar a igreja dele. Então, a palavra de Deus revela como é que será que isso vai acontecer. Então, o que Paulo está falando aqui, olha, não ignore a palavra, a verdade que é a palavra, tá? Atentem para o que está escrito, pratiquem as Escrituras, leiam, meditem na palavra de Deus, para que vocês entendam, para que isso fique ali, presente, vivo, fresco na mente de vocês, para que vocês não esqueçam disso. Preste atenção no que diz a palavra de Deus, né? Por quê? Porque se eles ignorassem a verdade,
ia acontecer que eles iam levar tristeza para o coração deles. É o que diz o versículo. Para que vocês não fiquem tristes, como os demais, como aqueles que são os descrentes. Para que vocês não fiquem que nem eles, entristecidos. Por quê? Porque vocês desconhecem a verdade. Se conhecem, esqueceram. Vocês não estão praticando, vocês não lembram, não estão lembrando da verdade. Vocês ignoraram a verdade, se é que vocês conhecem. E quando isso acontece, gera uma tristeza no coração, né? Gera uma tristeza no coração. Então, essas pessoas que andavam entristecidas, os descrentes, eles andavam assim por quê? Porque não tinham esperança. Não tinham esperança. Então, o que Paulo vai falar aqui é que não é essa esperança, não é aquela esperança que nós temos aqui, não, eu vou quando o Senhor voltar, eu vou me encontrar com Ele porque eu sou bom, porque eu tenho feito isso, porque eu tenho feito aquilo, e eu tenho certeza que eu vou estar com o Senhor. Não, de jeito nenhum. Essa esperança, ela se torna verdadeira em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, que é o que o versículo 14 vai falar. E começa o versículo 14 assim, ó. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Tá? Os que dormem. Então, o que Paulo está falando aqui, ó, se nós cremos, tá, em Cristo Jesus, que Ele morreu e ressuscitou, essa certeza, esse evento, traz uma alegria para os nossos corações, porque Cristo Jesus é o primogênito dentre os mortos, que ressuscitou dentre os mortos. Então, se Ele morreu e ressuscitou, e se nós morremos com Cristo Jesus, com Ele também nós ressuscitaremos. Então, é nessa certeza, é crendo nesta verdade que aconteceu com Cristo Jesus, por Cristo Jesus, é que eu vou me alegrar por ter uma esperança e uma esperança verdadeira. Já os descrentes não têm essa esperança. Daí, eles andam entristecidos. E essa tristeza é uma tristeza de pessoas exatamente que não têm a tal esperança. É como se fosse um desespero. A morte é como se fosse o final de tudo. Imagine só, né? As pessoas vivem a vida e não querem passar pela morte. As pessoas têm pavor da morte, né? Eu conheci pessoas que falavam que não queriam nem saber em ouvir falar de morte, né? Se aparecesse por acaso um vendedor de caixão ou de plano funerário lá, essa pessoa dizia, vem cá, tu vieste aqui para me agorar, né? Porque não queria nem sequer pensar na morte. Então, os descrentes agem assim. Os que não têm esperança agem assim, tá? E o que Paulo está dizendo assim, ó, se nós cremos em Cristo Jesus que Ele morreu e ressuscitou, meu irmão, eu tenho uma esperança verdadeira. Que em Cristo Jesus nós estaremos com Ele, seja através da ressurreição dos mortos, ou que nós seremos levados à presença do Senhor, né? Seremos levados à presença do Senhor. Então, eu fico pensando assim, no tipo de pessoa que age dessa maneira. E eu fico pensando assim naquele crente que é meio crente, vamos dizer assim, que é aquele crente meia boca, né?
que ele vai na igreja, ele participa dos cultos, ele participa das reuniões, ele está sempre presente ali, mas na realidade ele não é um meditador da palavra. Na realidade, durante os cultos, durante a mensagem pregada, ele não se preocupa com a mensagem. Ele está distraído com alguma coisa, ele está preocupado com alguma coisa, ele não está atento para aquilo que o pregador está falando. Ele não tem aquela alegria de chegar em casa e ter o seu momento devocional, tá? Para quem não sabe o que é devocional, é o seu momento a sós com Deus. E depois que você se alimenta, você faz o seu momento com família, devocional em casa, né? Então, assim você vai se fortalecendo e fortalecendo os demais. Mas o crente meia-boca, ele não tem essa iniciativa, ele não tem essa alegria, ele prioriza outras coisas e não tem tempo para fazer o seu devocional, sua leitura bíblica, o seu momento de oração. Entra dia, sai dia, e ele nem sequer dobra os joelhos. Entra dia, sai dia, muitas vezes senta na mesa para comer, levanta e dorme e acorda e nem sequer agradece a Deus pela vida e nem sequer pede proteção e vai passando um dia e entra outro e quando vê já passou um tempão. É assim, vai na igreja por ir como se fosse um encontro social. Esse é o crente meia boca, entendeu? Então, crente assim, dessa qualidade, dessa marca, ele não medita na palavra do Senhor, ele não conhece a palavra do Senhor, ele ignora a palavra do Senhor, é o ignorante. Não conhece, se não conhece a verdade, então ele vai o quê? Ele vai saber, ele vai se instruir por aquilo que os outros falam para ele. E ele é um tendencioso a andar triste, a se entristecer com os que morreram, porque não tem certeza se eles vão ser salvos ou não, se eles vão se encontrar com o Senhor ou não, porque não conhece a verdade. Não conhece a verdade. Então aqui vai uma dica. Aqui vai uma dica, tá? Esse momento que nós estamos passando, dessa pandemia, que tem causado muita preocupação na vida das pessoas e tristeza por conta daqueles que têm perdido seus entes queridos, os seus amigos, aquelas pessoas próximas. E, de certa forma, nós estamos vivendo ainda esse confinamento, né? Esse momento de ficar em casa e tudo mais. Aproveita o teu tempo e se dedica para se chegar ao Senhor, para conhecer a palavra, para saber o que é que o Senhor fala na sua palavra, para que você não viva desse jeito. Assim, ignorando, sofrendo no seu coração, sem esperança, tá? Medita na palavra, porque há um risco muito grande, se você não está vindo no templo, em casa, pior ainda. Eu participei de um curso esse final de semana, a gente estava falando ali, interagindo ali virtualmente com o instrutor do curso, e aí falando acerca da distração das pessoas dentro da igreja. Às vezes é mãe que chega com seus filhos pequenos, né? Os filhos pequenos estão ali se distraindo com alguma coisa, estão riscando um papel, estão brincando com alguma coisa, e o pregador ali está falando, está pregando a palavra, e a mãe, então o pai está preocupado com o filho, então se engraçando com o que o filho está fazendo, nem está preocupado se o filho está tirando a atenção de outras pessoas na igreja, né? E ao invés de calar, conter o filho, não, né? Fica tirando fotos do filho ali, fazendo aquelas peraltices, né? E postando ao mesmo tempo no Facebook. Ou seja, e a mensagem não está nem aí, né? Não está preocupado, não está, né? Não está
Então, é assim que acontece. Então, se na igreja do Senhor acontece dessa maneira, que dirá em casa? Né? Que dirá em casa? Quantos estão aqui, né, fazendo o que ouve? Talvez estão mexendo no celular agora, estão mexendo no WhatsApp agora, estão passando uma mensagem agora. Quantos estão aqui, talvez ouvindo a mensagem, a minha voz, mas não meditando nas palavras, né? Estão conversando com outras pessoas, ou talvez estejam jantando, né? Jantando, não pararam exclusivamente para ouvir a mensagem, não pararam, né? Então, fica difícil, porque se nós temos que nos instruir para nos alegrar e ter uma orientação acerca dos que dormem, ou da vida eterna, como é que vai ser e tudo mais, da orientação geral da palavra de Deus, né? Então nós temos que ser exclusivos para aquilo lá, se é que nós queremos aprender. Né? Então, no curso a gente falava que pela internet a dificuldade é maior ainda, porque as pessoas levantam, vão na cozinha, vão no banheiro, tal, não sei o quê, porque o pastor não está lá para olhar ou para dizer assim, olha, fique no seu lugar, né? Fique sentado. Quem dera que daqui nós pudéssemos dizer para todos aqui, olha, não levanta aí do sofá, não levanta aí do sofá, deixa o teu celular aí de lado aí, né? Deixa o teu celular de lado, se é que você está assistindo na televisão, né? Então, se você está assistindo no teu celular, não vai olhar as mensagens do WhatsApp, ou então o que está acontecendo no Instagram, ou então no Face. Te concentra na mensagem, para que Deus possa falar contigo. Faça isso, para que você se intere e você vai se alegrar cada vez mais na palavra do Senhor. Segundo, a partir do versículo 15, Paulo dá aqui uma declaração escatológica de como é que a coisa vai acontecer. E que, de certa forma, a coisa é muito linda, da forma que Paulo descreve aqui. A coisa é muito linda, né? A partir do versículo 15 até o versículo 17. E ele vai dizer, olha, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que morrem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, glória a Deus, para o encontro do Senhor nos ares, com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu não sei se você atentou, mas dentre aqui a esse evento, essa declaração que Paulo fala, não na palavra dele, porque se você for prestar atenção a partir do versículo 15, esse 16 e 17 que nós lemos aqui, essa declaração não é de Paulo, tá? Não é de Paulo, é uma declaração que ele faz pela palavra do Senhor, tá? Então é como se fosse um reforço a mais para trazer uma paz para os corações dos tessalonicenses que ali estavam meio que entristecidos acerca dos que já haviam morrido, se iam estar com o Senhor, né? Então Paulo está ali, fortalecendo a eles lá, falando assim, olha, calma, o Senhor falou que vai voltar e vai levar eles vão primeiro. E aqui Paulo traz essa declaração escatológica do que vai acontecer, tá? Para reforçar mais ainda o coração dos tessalonicenses. Só que, no meio dessas palavras bonitas aqui,
né? Que dá até para a gente fazer um vislumbre de como será que a coisa vai acontecer, né? O Senhor, dada a sua palavra de ordem, vai ressoar a voz do arcanjo e tudo mais, a trombeta de Deus, e o Senhor vai vir do céu, glória a Deus nas nuvens, e os mortos vão subir e vão encontrar com Jesus, e depois nós, os vivos que ficarmos, vamos subir depois, seremos arrebatados para nos encontrar com eles. Glória a Deus, aleluia, que coisa maravilhosa. Mas algumas verdades, amados, estão aqui escritas, aqui que nós devemos atentar, nós não devemos também ignorar. Tá? Essa declaração escatológica de Paulo é para reforçar mais ainda o nosso entendimento, a nossa certeza da nossa eternidade, da nossa salvação, para que nós tenhamos uma alegria maior ainda. Né? Quando Paulo fala que diante do Senhor, os que morreram em Cristo Jesus, e depois nós, os mortos, ele está passando aqui uma mensagem bem séria, para que nós estejamos atentos e possamos descansar o nosso coração. Tá? Os mortos que serão ressuscitados para encontrar com o Senhor, são aqueles que dormiram com o Senhor, dormiram em Cristo Jesus. Paulo não está falando aqui daqueles que morreram, que não queriam conhecer a Cristo Jesus, que não queriam saber de Cristo Jesus, que por várias vezes negaram Cristo Jesus, que por várias vezes ouviram a pregação do Evangelho e disseram não quero, não estou interessado, não é minha hora, não é meu tempo, não estou preparado. Não estou preparado. Não, Paulo não está falando para essas pessoas. Paulo foi bem enfático e disse, aqueles que morreram em Cristo, esses sim estarão com o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É o Senhor que está falando. É uma declaração escatológica do Senhor, não é minha e nem de Paulo, é do Senhor. Tá? Os que morreram em Cristo serão ressuscitados para estar juntamente com o Senhor. E depois ele fala, depois nós, os vivos que ficarmos, os vivos, não os mortos. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Nós vamos ficar vivos, como é que vão estar mortos? Mortos espiritualmente, amados. Mortos espiritualmente, porque só vão subir, só vão ser arrebatados os vivos que aceitaram a Cristo Jesus, que pertencem a Cristo Jesus, que são do Senhor Jesus, os que se decidiram pelo Senhor Jesus, esses vão subir. Esses estarão com o Senhor na glória, depois dos mortos que dormiram, que aceitaram a Jesus. Primeiramente os mortos em Cristo Jesus subirão, serão ressuscitados. Depois os vivos que aceitaram o Senhor. Não aqueles que não se decidiram, não aqueles que ainda estão em dúvida, não aqueles que ainda estão para dar uma resposta, não! E eu oro para que esses indecisos atentem, porque o dia do Senhor não tem hora, o dia do Senhor não tem hora marcada, e eles podem ser surpreendidos, e pode ser tarde demais, porque se o Senhor voltar agora, aqueles que não se decidiram, não subirão, é o que diz a palavra do Senhor, não subirão, e a palavra do Senhor é relatada nos evangelhos acerca disso, que a gente não deve se assustar com como vai acontecer, porque
Um vai estar aqui, um sobe e o outro fica. E quem vai ficar são aqueles que não se decidiram, aqueles que achavam que era de Cristo Jesus, os ignorantes, que não conhecem a palavra, que não se interessam pela palavra, que acham que são salvos pela sua bondade, que acham que são salvos por aquilo que são. Cuidado para não se enganar, porque nós somos salvos pela graça. A salvação vem pela graça e não por aquilo que nós somos. Então os vivos serão arrebatados depois dos mortos, dada a palavra de ordem do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui eu quero fazer um desfecho para que nós possamos pensar nisso, tá? Porque quando Paulo também fala que os mortos e os vivos se encontrarão com o Senhor entre as nuvens, ainda essa palavra não é o céu, ainda não é a morada definitiva. Ali vai acontecer o juízo. O juízo. Porque mesmo nós que estamos salvos, nós daremos conta de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós falamos, de todas as nossas atitudes. Prestaremos conta da nossa vida diante do Senhor. Serão abertos livros, nós seremos inquiridos acerca de tudo aquilo que nós fizemos. Por quê? E aí, amados, aí nós temos que tomar cuidado, tá? Temos que tomar cuidado nesta hora acerca do juízo, da condenação, ou então da certeza, né, da vida eterna e tudo mais. Temos que ficar bem atentos com isso, porque o juízo vai vir para todos, tá? Os mortos em Cristo Jesus serão ressuscitados, os vivos serão arrebatados, e depois todos os outros também estarão diante do Senhor para serem julgados e receberem a sua condenação. Temos que tomar muito cuidado acerca disso. Então, amados, o que eu queria falar aqui é que nós não devemos brincar de ser crentes. Tá? Nós não devemos brincar de ser crentes. Porque no momento que nós estamos vivendo de tantas tristezas, que temos visto os nossos entes queridos, os nossos amados, os nossos irmãos, nossos amigos, nossos conhecidos, pessoas próximas de nós que têm partido. Será que essas pessoas partiram com a certeza de se encontrar em Cristo Jesus? Será? Né? Há umas semanas atrás, eu falei acerca de uma pessoa que morreu em Capanema, que era conhecida minha, e que na morte dessa pessoa, na morte da mãe dessa pessoa, essa pessoa ficou muito fragilizada, veio até mim, se converteu, entregou sua vida a Cristo Jesus, quando eu estava como pastor em Capanema. E essa pessoa caminhou com a gente uns 3 meses, consertou sua vida e tudo mais, e depois, né, voltou para a vida que tinha antes, e só Jesus na causa, né? Mas essa pessoa foi infectada com o vírus, e diz a pessoa que assistiu os últimos momentos dessa pessoa no seu leito ali no hospital, ali com Covid-19, né? Ela chorava, sofria muito, porque ela estava sentindo. Quem sabe nessa hora ela tenha se entregado a Cristo Jesus, se é que ela não se entregou verdadeiramente no dia que entregou sua vida, quando confessou a Cristo Jesus perante a igreja do Senhor em Capanema. Então nós temos que pensar acerca disso, porque nós estamos aqui também para pregar a palavra do Senhor para os nossos, da família, nossos familiares, nossos amigos, conhecidos e tudo mais. Nós temos que estar atentos para essas pessoas, para que nós tenhamos a alegria de saber que eles vão subir e se encontrar com o Senhor quando o Senhor voltar. E a nossa vida também, amados. Então, que nós não brinquemos de ser crentes,
mas que nós possamos usufruir do nosso papel, do nosso conhecimento, da palavra de Deus na nossa vida e possamos levar a outros para também aceitarem a Cristo Jesus, para que tenham um encontro verdadeiro no final, quando o Senhor voltar, para a vida eterna, glória a Deus. Então que nós possamos, né, viver de maneira que nós tenhamos a certeza da nossa salvação e também dos nossos familiares. Não vamos viver de maneira que a colocar em risco a vida daqueles que nós amamos, fazendo com que eles venham viver uma vida conforme o padrão do mundo, conforme aquilo que o Senhor fala na sua palavra, que não é para que nós façamos, né? Que nós não sejamos incentivadores para que as pessoas vão viver. Não, vá viver, né? Vá viver, você tem direito. Não, meu irmão. Não, que nós possamos dar orientações para que os nossos, eles, quando tiverem o seu encontro com o Senhor, eles tenham alegria da certeza da salvação e nós possamos nos alegrar com relação a isso. Que nós não sejamos usados como pedra de tropeço para aqueles que convivem conosco, que nós não coloquemos atrapalhos na vida espiritual das pessoas, que nós possamos dar conselhos que venham contribuir para uma vida cristã sadia, que as pessoas venham viver verdadeiramente conforme a palavra de Deus, e nós tenhamos a alegria de ver essas pessoas salvas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Que nós possamos fazer isso aí, amados. Tá? Nós possamos ter essa certeza, porque, como diz aqui no início que eu falei, os que se entregaram a Cristo Jesus não terão medo da morte, porque viverão eternamente. Eternamente. Então, qual é a certeza que nós temos quanto à eternidade? Temos ignorado a verdade sobre esse assunto? Cremos de verdade que Cristo morreu e ressuscitou? Isso é uma verdade no nosso coração? Isso alegra o nosso coração? Nós cremos pela fé que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, né? Nós temos a certeza que com a vida que nós levamos, nós viveremos eternamente com o Senhor? O que você acha? Diga aí, pensa aí. A vida que você leva, o que você faz às escondidas, a sós, quando está só você, né? Ou então longe das pessoas, do seu marido, né? Longe da sua esposa, longe dos seus pais, né? Aquilo que você faz, será que está certo? Ou aquilo que você tem feito agrada ao Senhor, né? Quantas liberdades nós temos tido nesse mundo, que acaba que a gente vai fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Isso vai contribuindo por uma vida que não é a vida que o Senhor quer. Cuidado, cuidado, nós precisamos ter a certeza da salvação. Precisamos ter a certeza da eternidade, né? Precisamos ter a certeza da eternidade. E aqui nós precisamos nos alegrar com relação a isso, né? E saber que não por nós, mas por Cristo Jesus, nós seremos salvos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero encerrar aqui com um cântico, né? E esse cântico, eu gosto muito de meditar na letra desse cântico. Eu vou cantar só a primeira parte, né? E se você lembrar, que você fique com esse hino a pensar e meditar nessas palavras. E esse hino diz assim: porque Ele vive,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Amados, eu quero encerrar falando acerca, como se fosse, a gente fosse fazer uma viagem muito especial que a gente planeja essa viagem, né? Uma viagem em família, viagem de férias, a gente planeja já desde o início do ano e fica aquela expectativa, a gente fica naquele aguardo e se preparando para aquela viagem e logicamente vai toda a família, vai ser um momento muito bom, né? Então a gente tem que preparar a todos ali para que participe daquela viagem que vai ser muito bom, aquele momento de alegria, né? Então, imagine só você tendo um carro que não somente desse a sua família, mas pudesse colocar todas aquelas outras pessoas que você quisesse levar nessa viagem. Fosse o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu melhor amigo, os seus irmãos da igreja, aquelas pessoas que você ama, do seu colega de trabalho e tudo mais, tal, que você pudesse, se você tivesse um carro e pudesse levar todas essas pessoas para se desfrutarem dessa viagem especial, dessa alegria que vai ser esse período de férias, desses dias de folga e de muito divertimento e tudo mais. Pense nisso, né? Agora, pense da seguinte maneira: quão triste seria, né, saber que você não pudesse levar o seu filho, ou talvez não pudesse levar sua esposa, o seu esposo, não pudesse levar seu pai, né? E eles iam ficar de fora disso aí, né? Por algum motivo. Eles iriam ficar tristes e também nós também iríamos ficar tristes porque eles não iam estar participando conosco. Assim também é a nosso entendimento que nós temos que ter com relação à vida eterna, que é mais sério ainda, que é uma viagem especial, é um momento de muita alegria quando nós vamos nos encontrar com o Senhor. Portanto, amados, eu quero orar pela sua vida nesta hora e quero desde já agradecer pela sua vida nesse momento, no nome de Jesus, e que você tenha certeza da sua salvação, que você tenha certeza da salvação dos seus familiares, no nome de Jesus. Pai amado, Deus de misericórdia, Senhor, louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Somos gratos, ó Pai, por esse momento aqui. Abençoa nossas vidas, no nome de Jesus. Cuida de todos nós. Cuida de todos nós e nos dá alegria, Senhor, a certeza da salvação, para que todos nós, independente se os nossos entes queridos já foram antes de nós, ou se nós vamos ter o privilégio de estar aqui vivos, Senhor, até o Senhor voltar, que nós todos possamos ter a alegria de encontrar com o Senhor e com todos os demais membros de nossa família, nossos entes queridos, nossas pessoas que nós amamos, que nós possamos nos encontrar e fazer uma linda festa nos céus, no nome de Jesus. Amém.